aqui pintando uma estante com esses módulos retangulares ou nichos, se você quiser chamar assim. Olha que legal! MDF, cortado em MDF, e com esses módulos eu posso fazer a estante que eu quiser. Eu posso fazer empilhado, eu posso fazer numa escada. Sabe por quê? Porque o interessante é que eles têm aqui atrás este suporte que eu posso parafusar na parede. Com isso a minha estante fica bem firme, não é? E eu posso separar os módulos ou empilhar do jeito que eu achar melhor o espaço que eu tiver em casa. Então, esses módulos eu laqueei com a tinta laca da Daiara, aquela que é a base de água. E é isso que eu quero te ensinar. Eu já comecei a preparar a superfície. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele tinha, por conta própria, resolvido pintar um móvel antigo que ele tinha em casa. E ele veio me comentar que ele tinha passado, ele lixou um armário, acho que esses armários bem antigos de embuia, e passou a lixa, deixou no osso bonitinho, claro, nunca tira tudo, sempre fica o escuro na madeira. E aí ele resolveu passar a tinta PVA branco. E ele foi passando, ele falou para mim que ele passou umas 5 camadas e o negócio amarelava. Isso de amarelar, gente, é a falta de selador. Aí só pude dar risada, eu falei para ele, olha, você esqueceu o selador. Ele falou, mas a tinta não cobre tudo, não resolve? Se eu passar um monte de camadas? Eu falei, olha, a tinta, ela não é tão resinada quanto um selador. O selador é aquele produto que forma uma película. Veja bem, tanto faz sendo madeira ou MDF. Madeira que eu falo é madeira original, madeira de verdade, não é? O MDF são cavacos de pinos, eles são moídos, feito aquele pó misturado com resina e prensado em alta temperatura, em chapas. Então forma o MDF. Tem vários tipos de MDF. Tem aquele de primeira qualidade, o de segunda, de terceira, até aquele que vira um papelão. Se você já pinta, já sabe disso. Primeira qualidade é quando ele é super resinado, tá? E o MDF é mais caro, então o produto fica mais caro. Então você encontra no mercado vários tipos de nichos, certo? Tem os mais baratos e os mais caros. Repare nessa qualidade do MDF, que isso é importante. Mas vai que você encontra um nicho bem do jeito que você queria, só que ele não é de primeira qualidade. Quando você passa a mão assim, fica meio arrepiado, ele é pouco resinado. O que a gente faz para consertar isso? Selador. Você vai aplicar o selador. Por isso, a gente sela a superfície antes de começar a pintura. Não vai fazer que nem o meu amigo que passou 10 camadas de tinta e está com medo que com o tempo vai amarelar. Pode ser. Vai demorar um pouquinho, porque são muitas camadas, certo? Não, vai primeiro selar a peça, depois que você aplicar bonitinho o selador, vai lixar e daí começar a pintura. Sempre é assim. Eu recebo muitos e-mails, muitos mesmo, de pessoas pedindo orientação para reformar um móvel. O que eu faço, Yara? Eu falei, olha, primeiro limpe a superfície. Aqui tá fácil, não é? Tá virgem, tá novinho, então é mais fácil. Mas se eu tivesse que reformar esse aqui com uma outra pintura, a primeira coisa que eu vou fazer é remover o que tá aqui. Depende do móvel. Retinho, lisinho, é fácil. Você passa a lixadeira aqui, beleza. Mas quando é aqueles móveis antigos, torneados, cheio de voltinha, de cantinho, como que eu vou lixar? Não tem como, não é? E nem a mão você consegue, tá? Então você passa um removedor. Você vai nessas lojas de tintas imobiliárias e pede um removedor. Geralmente os móveis antigos têm verniz velho, cera velha, então você passa um removedor. Como que faz? Siga as instruções da embalagem. Cada produto tem suas instruções. Siga corretamente. Use luvinhas, trabalha com espátula de aço, aquela larga, trabalha com estopa, que é estopa, aquele chumaço de estopa para poder remover tudo aquilo. Faz como está escrito na embalagem. Depois que você tirar aquela camada,
Aí que você espera secar de um dia para o outro para evaporar os resíduos, isso é importante. Aí você começa a selar. Eu sempre uso 2 seladores, que são produtos que a Daiara fabrica. O selador base para artesanato, que tem o fundo branco, que é o que eu passei nesta peça, ou base para madeira, que também é o selador, mas com fundo incolor. Porque se eu vou pintar isso de laca branca, eu preciso desse fundo branco. Mas se eu fosse pintar de preto, laca preta tem também. Aí eu não vou passar branco para depois passar preto. Então eu passo selador incolor. Todos os seladores que são assim à base de água são feitos com resinas acrílicas. Então são super resistentes, mas você tem que esperar secar pelo menos 24 horas, certo? Isso mesmo, porque a resina precisa desse tempo para selar e formar aquela película que eu estava falando para você. Depois que forma uma película aqui em cima, a gente lixa, mas só para tirar o excesso do produto. Não chega mais no MDF, ok? E ali em cima eu pinto, passo verniz, faço tudo. E aí essa película protege a minha pintura. Ela não será absorvida pelo material aqui, pela superfície, e nem a superfície aqui, o MDF vai soltar manchas na minha pintura. Você já passou assim tinta e sentiu que a tinta amarelou? Solta, não é? Um pigmentozinho do MDF. Entendeu? É fácil. Eu tô aqui para descomplicar para você. Para aplicar o selador, eu vou precisar de uma trincha, tá? E rolos de espuma. A trincha é esse pincel de cerdas mais longas que facilita a aplicação. Então, o primeiro passo é você aplicar assim. Deixa eu te mostrar. Olha, você aplica assim, fartamente. Não adianta você aplicar aquela camada muito fina. Aí você quase que é obrigado a aplicar mais uma de mão. Eu quero assim, que fique branquinho. Eu vou fazer uma pintura laqueada branca. Então, eu já preparo a superfície, deixando ela branquinha. Branquinha, perfeita, certo? Olha, agora eu passo o rolinho para tirar as marcas da trincha. Capricha aqui no selador, que o teu trabalho vai ficar mais fácil e mais bonito. Eu até dei uma lixada, mas o ideal é esperar até amanhã. Dá uma diferença incrível. Lembra que eu falei que a resina precisa desse tempo para formar o filme? É, para ficar aquela película. Não adianta ficar secando com o secador, tá? Então você faz assim, escolhe quantos nichos você vai montar a sua estante, né, do tamanho que você quer, e passa a base artesanato em tudo no primeiro dia. No segundo dia é que você vai lixar. Então já tenho aqui que eu pintei ontem e vou passar a lixadeira, tá? Pode lixar a mão se você quiser, tá? Fica mais fácil se tiver uma lixadeira, bem mais prático. Depois você tem que tirar o pó, é lógico. E agora posso começar a pintura laqueada. A tinta laca da Daiara, ela é à base de água, não tem cheiro, o que facilita que você pode fazer essa pintura em qualquer espaço, certo? Eu posso fazer essa pintura laqueada com aquela pistola elétrica, pistola de pintura elétrica, que hoje em dia tem vários modelos. É só você pesquisar e você vai encontrar vários modelos e ver o que é mais fácil para você. Existem aquelas que não precisa ser tão profissional, mas nem todo mundo quer comprar uma pistola, certo? Porque de repente só vai pintar de vez em quando, então eu falei, não vou investir nisso. Mas se você quiser fazer com a pistola, é possível, é fácil, é prático, mas também você precisa seguir as instruções do fabricante. Não tem como eu te ensinar isso, porque cada pistola tem um jeitinho. Você precisa aprender a lidar com ela.
Você tem que ver, fazer testes. Às vezes precisa afinar a tinta, mas geralmente a laca não precisa. A laca da Dayara já está no ponto. Ela é uma tinta mais fina, diferente do PVA, bem diferente. E ela sozinha, depois de várias camadas, ela fica com um brilho lindo. Na pistola, geralmente umas 3 camadas é o suficiente para você ter um brilho lindo. Mas, aquilo que eu disse, precisa pegar o jeitinho, certo? Tudo é assim na vida, não é na primeira que eu vou acertar. Então faz teste, é assim que funciona. Aqui eu vou fazer, não vou usar pistola e vou fazer com o rolinho. Essa também é uma opção. Se você não tem a pistola, não quer comprar, não quer adquirir uma pistola porque só vai pintar uma vez, então vai fazer com o rolinho. Rolinho de espuma, aquele que eu sempre uso. Então olha aqui, ó. Como eu já pintei aqueles outros 3 módulos, eu trabalhei com um pratinho de isopor que fica assim para eu colocar aqui a tinta, tirar o excesso e esse rolo aqui. Pelo tamanho das peças, esse rolo é suficiente. Existe maior. Se você for fazer um armário maior, pode trabalhar com rolo maior. Mas nem sempre o rolo maior é mais tranquilo, porque ele pesa. Ele carrega mais tinta, certo? Então se adapte. Agora, menor que esse, pode ficar as marcas do rolinho, como fica com o pincel, tá? Nem tudo que é espaço, o rolinho entra. Veja, tem cantinhos, não é? Esses cantinhos aqui, não tem como. E eu não posso ficar pondo um rolo menor, que daí fica marcado. Então, o que que eu faço? Vou usar um pincel, pode ser qualquer pincel, não precisa ser um pincel especial. Veja um pincel assim que seja macio, mas não seja cerdas duras. Deixa eu ver um tamanho médio, não muito grande. Pode ser chanfrado também, tanto faz. Olha, então a primeira coisa que eu vou fazer... esqueci de falar para você. Quando o frasco é novo, pode ser que ele fique um pouco na prateleira e os produtos aqui de canto, certo? Então, antes de tirar o lacre, você agita bem o frasco, mistura bem a tinta, ok? Isso é básico, não é? Mas eu gosto de falar tudinho, gosto de explicar bem certinho para você poder fazer aí bem direitinho, ok? Então, olha aqui, vai derramar um pouquinho da laca aqui, ó. E vai começar pintando esses cantinhos. Muita gente reclama que não consegue fazer um acabamento bem bonito nesses espaços. Às vezes ele trinca, não é? Sabe por que a trinca? É a cola que a marcenaria usou para colar as paredes aqui do nicho. E aí quando a gente pinta, ela craquela. Mas isso aqui depois de bem laqueadinho vai ficar invisível. Então, primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Você vai aplicar, tá? Com pincel, a laca, nesses espaços aqui, todos esses espaços. E depois, rolinho seco, bem sequinho, limpinho, vai passar aqui na laca e vai, assim, passar várias vezes para distribuir melhor a laca por todo o rolo. Tá vendo como ele espuma um pouco? É normal isso aqui. E aí, olha, começa a aplicar. Eu prefiro sempre começar por dentro. Faz toda a parte de dentro e depois por fora. Então, quando você passa essa primeira camada, não tem cobertura total, é assim mesmo, certo? Olha, só a primeira mão, né? A partir da segunda camada é que você vai começar a perceber a cobertura, porque essa tinta é uma tinta mais fina. Ó, não aperte o rolo, só no início. Depois você começa a alisar e some toda a espuminha da tinta. Deixa assim, lisinho, bem lisinho. Viu que legal? E assim eu vou aplicar várias camadas, certo? Veja bem, passa do jeito que eu expliquei para você. Passa o rolinho na bandeja até distribuir a laca por tudo e
pinta a superfície. Na primeira camada você aperta o rolo. Depois você volta a passar suavemente para tirar aqueles enrugadinhos que ficam na superfície. Tenta deixar lisinho, não aperta o rolo, passa ele suavemente, tá? Aí, o que acontece? Eu vou pintar esse lado, outro lado, vou dando a volta e acaba secando sozinho. A primeira camada seca super rápido. Aí eu continuo a minha pintura e passo a segunda camada, ok? Quando eu passar todo ele a segunda camada, gente, se você for fazer vários nichos, é mais fácil ainda. Você vai pintando e separando. Em um dia você consegue pintar todos eles. 4, 5 nichos. Tranquilo, sério mesmo, isso. Aí, depois da segunda camada, dá um tempinho. Vai tomar um cafezinho. Deixa a tinta descansar. A tinta precisa evaporar, assentar, tá? Dá um tempo. Você não vai precisar usar secador, tá? Aí você volta e dá a terceira camada e a quarta camada. E assim sucessivamente. Olha, eu tenho alunas no meu ateliê que elas resolveram que tinta branca agora nas peças só laca. Não querem mais o PVA, porque dá esse brilho. Acabamento lindo. Se for na pistola, 3 camadas. No rolo, 5, 6 camadas. Depende do seu jeitinho de aplicar, tá bom? E o resultado é aquele que você viu. Quer ver de novo? Vou te mostrar. Entre no meu blog yaracapraro.com, escolha a técnica e na lista de materiais, clique nos produtos que você deseja comprar. Assim, você acessa a minha loja virtual, onde você vai encontrar todos os produtos da Yara e outros materiais como peças de MDF, papéis diversos, acessórios e muito mais. Não se esqueça, yaracapraro.com.